Jeremias 16. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles. Porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, para consolá-lo por causa de morte, nem lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante vós e em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Quando anunciares a este povo todas estas palavras e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, onde servireis a outros deuses, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dê a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos.
na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Amém. Você já chegou a usar a expressão sentir na própria pele? Sentir na própria pele. Meus irmãos, essa expressão, ela significa vivenciar algo de forma muito intensa e pessoal. De tal maneira que a experiência se torne parte de quem se é. É um termo comum usado para descrever a compreensão profunda de uma situação específica, seja ela de alegria, tristeza, dor ou qualquer outra emoção, que só é alcançada por quem a experimenta diretamente. Em outras palavras, sentir na própria pele implica que uma pessoa não apenas sabe ou entende algo de forma intelectual, mas que o sente em seu corpo e sua alma de forma visceral. É como se a experiência tivesse deixado uma marca indelével, uma lição aprendida que nunca será jamais esquecida. Você já sentiu algo na própria pele? Existe algo que você pode dizer, usar essa expressão, sentiu na própria pele? O profeta Jeremias, ele passava as suas noites em casa, meus irmãos. E havia 3 coisas que ele não fazia, que ele não poderia fazer, e o texto é claro em nos afirmar isso essa noite. Ele não poderia firmar compromisso com uma moça, ele não poderia se envolver em consolar pessoas enlutadas, bem como também ele não poderia participar de banquetes, de festas. Sim, Jeremias não fazia nenhuma dessas coisas, porque ele estava seguindo estritamente as ordens de Deus. O texto, veja, versículo 2 diz: não tomarás mulher, não terás filhos, nem filhas neste lugar. Ou seja, você, Jeremias, não poderá se casar. Versículo 5: não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeça deles. Você não poderá participar, se envolver com funerais. Versículo 8: nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Percebe? O trabalho do profeta limitava a sua vida social. Ele não podia ir a casamentos, muito menos a se casar. Não poderia, como eu disse, participar de funerais ou de jantares. Ele estava proibido, meus irmãos. Proibido de se casar. Proibido de lamentar em funerais. Proibido de se socializar. Jeremias tinha que sentir na própria pele e assim ser um exemplo vivo da mensagem divina. Sim, entenda isso de uma vez por todas. O Senhor Deus, por vezes, usa a própria vida de seus ministros para anunciar o seu terrível juízo contra pecadores impenitentes, bem como a sua grande salvação a todos os povos. Sim, o Senhor Deus se agrada disso muitas vezes, de Ele usar os seus ministros, para que eles experimentem na própria pele, com a própria vida, eles devem anunciar, tanto o juízo terrível de Deus, aos pecadores impenitentes, bem como também a salvação a todos os povos. E o profeta Jeremias é um claríssimo exemplo disso nessa noite. Veja novamente o texto, a partir do versículo de número 1, versículos 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos, nem filhas neste lugar. Imagine o contexto, irmãos. Além de pregar uma mensagem que não era agradável aos ouvidos, não era uma mensagem
popular, que não iria falar de promessas, digo nesse sentido, ali, coisas imediatas para o povo, não estava aprovando a conduta do povo, pelo contrário, mas reprovando-a. Além de tudo isso, Jeremias estava impossibilitado de participar da vida comum da sociedade. Então, medite nisso por um momento. Além de uma mensagem contrária à vida daquele povo, Jeremias não poderia se relacionar em aspectos que são triviais na vida de qualquer povo, na vida de qualquer nação. Então não é difícil de você imaginar que pessoas, especialmente próximas a ele, no seu contexto familiar e também conhecidos, olhavam torto para o profeta, olhavam para ele julgando, como alguém que não era dado à sociedade, não era alguém que não se socializava. As críticas, sem sombra de dúvida, existiam nesse sentido também. Há um comentarista, e falando sobre essa questão do não se casar, que diz o seguinte acerca disso: o celibato, ele não era um ideal a ser buscado naqueles dias, era considerado por muitos uma anormalidade. Você sabe muito bem, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, o próprio Deus disse que não é bom que o homem esteja só. E era comum que as pessoas, naqueles dias, se casassem jovens. Era isso que se esperava. E não alguém como Jeremias, deliberadamente descumprindo esse padrão. Também, meus irmãos, era comum que quando alguém morria, especialmente alguém próximo a aqueles, no caso a Jeremias, ele tivesse presente naquele funeral. Todos lamentavam por isso, se envolviam naquele pranto. Mas não, Jeremias também estava impossibilitado de fazer isso, além das próprias festas. Todos participavam, exceto Jeremias. Além da sua mensagem confrontadora, Jeremias também foi notório em sua ausência. Ele desafiava não apenas os pecados do povo com a sua pregação, mas também até mesmo a ordem comum da sociedade do seu tempo. Ele não seguia, por assim dizer, as regras de etiqueta da sua sociedade. Sem tempo para matrimônio, condolências ou festas. Jeremias era como um sermão vivo. Essa é a razão. Um profeta, meus irmãos, e aqui pense no contexto da antiga aliança. Um profeta na antiga aliança, ele era levantado por Deus, não somente para falar as palavras de Deus, mas também para dar testemunho com a sua própria vida. Nós temos vários exemplos disso. Jeremias é mais um deles. Um exemplo que é notório também é de Oséias, que via de regra é bastante citado. Você sabe, ele foi conduzido e ordenado pelo próprio Deus para se casar com uma mulher que vivia em pecado, uma mulher que representava a condição de Israel. E o profeta Oséias, ele iria exemplificar com a sua própria vida, testemunhar da ação divina para com o seu povo. Assim como o meu povo me trai repetidas vezes e eu mantenho a minha fidelidade pactual, Oséias vai demonstrar isso com a própria vida. Oséias sentirá na própria pele. Algo semelhante acontece aqui com Jeremias. Nesse caso, não contraindo matrimônio, não participando de funerais, não indo a festas. A vida do profeta era um sermão vivo. Vivo. Guarde isso, que eu voltarei a esse ponto mais para frente, mas já tem essa informação clara. Essa é a razão aqui. A recusa de Jeremias em se casar, em oferecer condolências e participar mesmo de funerais, e de se divertir em festas, deveria soar como uma advertência de Deus quanto ao seu juízo.
A essa altura, meus irmãos, do livro, talvez você já esteja cansado de ouvir mais uma vez Deus falar sobre a sua ira, sobre o derramar da sua ira. E talvez até soe para você de forma desnecessária, porque o profeta novamente fala sobre juízo. Ora, é claro que é necessário para nós, porque Deus, em sua infinita sabedoria, quando coloca isso em seu texto sagrado, Ele tem a intenção de nos instruir, de nos ensinar. Então, se Deus repete o mesmo assunto por vezes, há uma necessidade de assim o fazer. Ora, se o povo que estava lá ouviu inúmeras vezes essa mensagem sendo pregada, e o seu coração se endureceu, e não voltaram atrás nos seus caminhos, quanto mais nós. Quanto mais nós. Então, sim, é necessário voltar a isso novamente. Além disso, o próprio Espírito Santo, e lembre-se disso, ele usa a palavra dele, que ele mesmo inspirou, e nesse caso, os alertas, as advertências de juízo, para gerar temor em nosso coração. Então, quando você ouve hoje, de novo, agora à noite, sobre o juízo divino, a advertência com relação a isso, deve gerar no seu coração temor. Temor de que Deus, por ser santo e justo, Ele promete e Ele cumpre levar a cabo a sua palavra. Ele diz que julga pecadores impenitentes, e Ele de fato faz isso. Ele os conduz à justiça, Ele sendo a própria justiça. Veja o versículo 13 do capítulo 16, versículo 13 do capítulo 16, como aqui para os israelitas, ser levado à justiça significava ser despejado do lugar onde moravam. Versículo 13, portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, onde servireis a outros deuses, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Eles seriam exilados. A ideia aqui é muito simples. É um princípio que se repete em toda a Escritura Sagrada. Quando alguém se entrega ao pecado e não se arrepende de forma nenhuma, o que Deus faz é soltar as rédeas e deixar tal pessoa ou tal nação chafurdar naquele pecado. Já é um juízo de Deus fazer isso. Deixa eu lembrar você de quarta-feira, os que estavam aqui, os que ouviram depois ou que ainda ouvirão. Nós ouvimos na quarta-feira como Saul, ele caiu em pecado, em desgraça, de tal forma que ele foi consultar uma bruxa. Ele foi ouvir o próprio diabo, buscando ouvir a Deus. A sua intenção era ouvir uma palavra da parte de Deus, e ele buscou isso de várias formas, mas Deus não falava mais a ele. Não falava por revelação, não falava por Urim e Tumim, não falava pelos profetas, e ele busca isso numa feiticeira. E Deus concede isso a ele, de certa forma. O diabo revela a ele o que iria acontecer com ele, com seus filhos e com o povo. Isso aconteceu. O que você tem aqui? Um exemplo disso. Deus dando ao pecador impenitente aquilo que ele tanto busca, aquilo que ele tanto quer. E isso servindo de juízo para a sua vida. Lembre-se de Romanos capítulo 1. Quando é dito que aqueles que vivem em vários pecados, especialmente ali o pecado do homossexualismo, se entregam a essa prática, o texto diz que o próprio Deus os entregou a isso, como já um sinal do seu juízo. É isso que vocês querem? Pois então, tomem. Exatamente o que aconteceria com o povo naqueles dias de Jeremias. Vocês querem adorar falsos deuses? Vocês querem continuar com essa vida? Tudo bem. Então vocês vão adorar os seus falsos deuses em outro lugar, na terra propícia para isso, lá na Babilônia. Vocês se fartarão com os seus falsos deuses. É essa a ideia aqui no texto.
Deus retribuindo, Deus dando ao povo exatamente aquilo que eles queriam. Veja, a linguagem é usada também aqui no texto com relação aos pescadores, os babilônios sendo assim tratados como pescadores que lançariam suas redes e iriam arrastar o povo para o norte. Mas também a ideia de caçadores aparece aqui. Veja os versículos de número 16 e 17. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, sobre todos os outeiros e até nas finas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Novamente, o que Deus está dizendo é o seguinte: não haverá nenhum tipo de escapatória. Tanto aqui a imagem por meio da água, como também por terra. Eles não conseguirão escapar por nenhuma via, nem por terra, nem pelo mar. Deus usará como instrumento, seus instrumentos de juízo, os babilônios, como caçadores, como pescadores. E o povo, como um animal, será abatido e atraído para a terra da Babilônia. O povo de Deus, meus irmãos, seria atacado. Veja o versículo 3 do capítulo 17. Capítulo 17, versículo 3. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. E o versículo 4. Veja como eles seriam sequestrados e se tornariam escravos ali. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. O povo que foi liberto pelo Senhor Deus do Egito, que deixou de ser escravo, meus irmãos, e eram livres pela boa mão do Senhor, a sua mão poderosa, voltaria a ser escravo por causa dos seus pecados. E observe como o versículo 4, ele termina com uma promessa de castigo eterno. E por que isso? Porque o juízo divino, aqui demonstrado na ação da Babilônia que aconteceria, é um vislumbre do juízo final. Aponta para essa realidade. Por isso os termos aqui são usados nesse sentido. A ira do Senhor nosso Deus se manifesta contra a iniquidade. E o juízo eterno é o que aguarda todos aqueles que amam o pecado e odeiam ao Senhor Deus. Ora, quem ama o pecado, odeia a Deus que é santo, odeia a Deus que é justo, e só pode ser digno de receber a sua maldição e a sua ira. Já recebe agora, como diz a palavra de Deus em Efésios, eles são chamados filhos da ira, aqueles que estão nessa condição de mortos em pecados, mas receberão assim um dia também a ira eterna. Ora, ainda nesse ponto com relação ao casamento ou não casamento de Jeremias, imagine quantas pessoas não podem ter perguntado para ele, uma conjectura, e ela é bem cabível, bem plausível com relação ao texto. Quantas pessoas não podem ter perguntado ao profeta o motivo de ele não ter se casado, o porquê de ele não ter se casado? Veja, o texto vai nos dizer, eu já adiantei a razão, mas veja como o texto é claro em apresentar a razão por que Jeremias não deveria casar. Versículos 3 e 4. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem, dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, a espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. A condição de Jeremias, solteiro, ela simbolizava o juízo divino, o juízo vindouro que ocorreria. Ou seja, naqueles dias, alguém que se casasse, certamente a sua família seria alcançada pelo juízo do Senhor. Nessa condição, irmãos, certamente era melhor
não se casar. Veja, além de ser um testemunho vivo, um sermão vivo, que ele está pregando com a sua vida, de como Deus odeia o pecado, abomina a condição do povo ali, também é até mesmo uma forma de preservar Jeremias quanto ao sofrimento que viria. Não tenha dúvida, eles provariam um sofrimento tão grande que veriam as suas famílias sendo destruídas, seja pelos soldados babilônios, seja pelos animais. Também com relação aos enlutados, veja, o versículo de número 5, parte B. Deus havia retirado a sua bênção e o seu amor da aliança. A bênção aqui no caso, a paz, o shalom do Senhor, bem como também a sua hesed, a sua benignidade, a sua misericórdia. Diz o versículo 5, parte B, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a minha benignidade e a misericórdia. Sim, a recusa do profeta em ir a funerais, ela também era simbólica. No dia da batalha, o costume seria deixado de lado e os mortos não receberiam um sepultamento apropriado. Versículo 6, parte B e o versículo 7. Não serão sepultados, nem se pranteará por eles, não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá comida para fortalecer os que pranteiam pelos mortos. Ninguém dará de beber do cálice da consolação, nem mesmo pelo pai ou pela mãe. O que Jeremias estava fazendo naqueles dias já era um vislumbre do que o povo experimentaria. Veja, o juiz não tinha chegado ainda, mas com a sua vida ele anuncia o que aconteceria. Vou colocar em outras palavras. Eu agora, Jeremias, não estou pranteando juntamente com vocês, participando de vossos funerais, porque um dia isso vai acontecer. O juízo será tão grande que vocês não conseguirão, de forma nenhuma, cuidar dos seus mortos. Versículo 6, parte A, veja que ele cai o juízo sobre ricos e pobres. Versículo 6, parte A, tanto grandes como pequenos morrerão nesta terra. O juízo do Senhor não faz distinção aqui. Todos são alcançados por ele. Jeremias, meus irmãos, também não poderia dar festas ou participar de festas. Veja o versículo de número 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante vós e em vossos dias, a voz de regozijo, a voz de alegria, o canto do noivo e da noiva. A aproximação do juízo de Deus implicava em não ser um tempo ideal para festas e banquetes. Pelo contrário, era um momento de lamentar, era um momento de buscar a Deus em jejum, pano de saco e cinza. Era um momento de tristeza e não de alegria. Há um comentário que diz o seguinte: uma vida social de celebrações depende do constante e estável amor e misericórdia de Deus. Veja como esse comentário ele é bem apropriado. Vou repetir. Uma vida social de celebrações depende do constante e estável amor e misericórdia de Deus. Que sentido faz, pense nisso agora, que sentido faz alguém que está caminhando para o lago de fogo e enxofre viver uma vida de festa? Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Até para celebrar os aniversários, as festas que os ímpios fazem, seja quais forem, eles dependem da misericórdia divina. Porque se Deus lhes tirar o fôlego, eles não podem continuar celebrando. Mas percebe a loucura que é isso, a incongruência que é isso? O indivíduo está caminhando para o inferno e ele está celebrando, fazendo banquetes, fazendo festas. Ora, celebrações só são apropriadas e legítimas à luz do entendimento da graça e da misericórdia de Deus em Cristo. Sim, meus irmãos, quando Deus está prestes a vir com sua ira e manifestar a sua glória em julgamento,
não é hora para encontrar um cônjuge. É hora para economizar suas lágrimas e não é hora para fazer festa. Veja como esse texto de Jeremias 16, principalmente com isso 17, ele reverbera lá em Mateus capítulo 24. Sabe Mateus capítulo 24, por favor. Mateus 24, você vê isso. Como Cristo falou sobre isso quando esteve aqui por ocasião da sua primeira vinda. Mateus 24, versículo 37 ao 40. Observe. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, não se case, não vá a funerais, não faça festas, antes de acertar as contas com Deus. Essa é a ideia. Que tolice. Estavam vivendo sua vida comum, em celebração, em perfeita alegria, e o dilúvio estava para chegar. Quando foram tomados, desapercebidos, de repente, o juízo do Senhor Deus caiu sobre eles. Percebe a loucura que é? Alguém tem uma vida de festas e celebrações, enquanto o juízo de Deus se aproxima. E mesmo com relação aos funerais, quanto à dor da perda, sem ter como vislumbre o juízo de Deus, também não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Só faz sentido se você medita com séria consideração acerca disso. Se você não tem fé no Deus único e verdadeiro, como o Criador, como o dono da vida, e que vai prestar contas diante dele, qual o sentido de lamentar no funeral? Qual o sentido? Eu sei que para algumas pessoas, e isso não tenha nenhuma dúvida com relação àqueles dias, e é bem provável também em nossos dias, o comportamento de Jeremias aqui, ele soa como algo extremo. Como é muito comum, assim, os pregadores serem taxados, extremistas, radicais e outras coisas do tipo. Até mesmo o questionamento pode surgir com relação ao Senhor Deus. Que julgamento severo esse da parte do Senhor Deus. E sim, como eu disse, certamente soava assim a Israel. Veja, a Judá, capítulo 16, versículo 10. Quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, veja, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Percebe? Eles estão respondendo assim, como você faz, como nós fazemos quando nós somos chamados por Deus a atenção com relação ao que a gente está fazendo, e a gente responde, quem, eu? Eu? Foi o que eu fiz? Eu não fiz isso. A atitude de negação, é de questionamento. E mesmo que você admita que tenha feito, a sua tendência, a tendência das pessoas qual é? É de amenizar. Tudo bem, mas não é tão ruim assim. Não precisa de tamanha gravidade, algo tão sério contra mim por causa disso. Que Deus ameaça desse jeito. Percebe que isso é uma visão errada acerca do pecado, do quanto ele é uma ofensa ao Senhor Deus, quando a gente ameniza as suas consequências e a própria vileza que consiste no pecado. Ora, meus irmãos, aquele povo, vocês têm ouvido isso, sermão após sermão, eles tinham cometido um terrível pecado. Se a gente pudesse resumir em um só. Eles haviam abandonado o Deus verdadeiro e abraçado a idolatria. Eles cultuavam a falsos deuses, abriram mão da sua aliança com Yahvé. Veja o versículo 11. Então responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Aqui você tem, mais uma vez, o pecado dos pais sendo mencionados, e de como há
uma responsabilidade coletiva quanto a isso. Nós ouvimos isso no sermão retrasado, né? O passado foi pela manhã, no domingo passado. Nós ouvimos como a oração de Jeremias, ali no final do capítulo 14, evidencia isso, de pedir perdão e confessar nossos pecados também nossos pais. Veja, Deus acusa que os pais de vocês pecaram contra mim. Mas no versículo 12, observe como Deus vai agora dizer com relação a eles, os próprios pecados deles também. Vós fizeste pior do que vossos pais, pois esse cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Tanto os pais de vocês, como vocês permanecem nos mesmos pecados. Vocês não consideram o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Há um comentário chamado Derek Kidner, que diz que o primeiro mandamento, esse que eu acabei de citar, para eles, para aquele povo, se tornou o último a ser considerado. O primeiro a ser lembrado passou a ser o mais esquecido por eles. O pecado da idolatria estava enraizado no coração deles, irmãos. Veja como o versículo 1 do capítulo 17 descreve isso, 17:1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Entenda isso. Não é que eles esporadicamente prestavam um falso culto, que já seria pecado, é claro. Estavam totalmente entregues. Eles eram identificados por isso. A sua alma, o seu ser, eles estavam subservientes aos falsos deuses. Eles viviam abertamente na prática da idolatria. Essa era a condição, como o pecado gravado no seu coração. Percebe o contraste? O que está gravado em nosso coração e deve ser lembrado por nós, meus irmãos? A lei do Senhor nosso Deus. A lei do Senhor nosso Deus. Mas veja o versículo 2. Versículo 2 do capítulo 17. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Quantas vezes você ouviu que o juízo divino, ele abrange também as crianças? Novamente, isso aparece aqui. Não apenas aos adultos, mas a mensagem também é para os filhos. Todos eles seriam alvo do juízo de Deus, porque todos eram idólatras. Os pais e os filhos. O que isso merece? Qual é a consequência disso? Versículo 18, capítulo 16. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. Uma tradução melhor aqui, meus irmãos, seria o seguinte: pagarei exatamente o que eles merecem pela iniquidade e pelo pecado deles. Ou seja, a ideia não é nem tanto de em dobro, mas é o pagamento proporcional. Deus iria retribuir a eles proporcionalmente àquilo que eles tinham feito. Como eu já falei, a ideia de o castigo ser adequado ao crime. Vocês querem falsos deuses, querem prestar culto a eles, pois vocês assim o terão. Não vão fazer mais isso na minha terra. Essa herança é minha. Essa é a terra da minha possessão. Eu concedi a vocês, vocês estão profanando esse lugar. Vocês vão adorar os falsos deuses no lugar próprio para isso. Não é de admirar, meus irmãos, que o profeta Jeremias, se vendo nessa época, entre o povo, não tivesse noivado, não tivesse se envolvido nas condolências em funerais, bem como também não participasse de jantares, de festas. Era um povo entregue ao pecado. E Jeremias precisava se separar disso, ficar de fora disso, para mostrar o quanto Deus estava indignado com aquele povo.
E aí você ouve tudo isso, escuta novamente e pensa, tá, pastor, então a mensagem é só essa hoje? Apenas juízo? Você sabe que não. Você sabe muito bem que não. Deus, nesse capítulo 16, Ele novamente nos dá aqui demonstrações da sua graça. E é de repente algo que acontece de maneira abrupta. Há um comentarista que diz que é como um relâmpago, essa é a ideia. Deus, Ele envia aqui os relâmpagos, os raios da sua graça. Primeiro veja o versículo 14 e o versículo 15, esse primeiro raio aqui. E o raio aqui que Deus lança da sua graça é uma promessa de salvação das nações. Escute bem isso. Portanto, eis que vem dias do Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Se você prestou bem atenção no texto, quando eu fiz a leitura corrida dele, observou que esses versículos, eles estão entremeados a versículos que falam do juízo. De repente, Deus fala sobre isso. E qual é a promessa aqui, resumidamente? O mesmo Deus que está dizendo que eles irão para a Babilônia e ficarão lá exilados, Ele está dizendo agora que um dia os fará voltar para a sua terra. Mais do que isso, Deus está dizendo que o que Ele faria com o seu povo seria maior do que Ele fez no Egito, ou colocando melhor, seria ainda mais lembrado do que Ele fez no Egito. Seria um novo êxodo, e que seria ainda mais lembrado do que Deus fez lá atrás. E isso, irmãos, está perfeitamente de acordo com a maneira como Deus se revela, os seus atos redentivos. Veja, o Senhor, Ele salva o seu povo das mãos de Faraó, com grandes feitos, com grandes sinais e prodígios. E isso é lembrado, e é lembrado até os dias de hoje, não tenha dúvida quanto a isso. Mas depois Ele fez isso com relação a tirar o seu povo lá da Babilônia e fazê-lo regressar à terra prometida. E como Ele disse aqui em Jeremias, essa história passou a ser ainda mais assim enfatizada pelo povo, lembrada pelo povo, esse segundo êxodo. Só que em Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para quem apontava esses dois êxodos, nós temos a maior das obras. E aí em Cristo, por mais que nós lembremos, e devemos fazer menção a isso, não tenha dúvida, ao êxodo, a volta da Babilônia para Judá, a obra de Cristo é tão grande, é tão esplendorosa, e é a plenitude de tudo isso para o que apontava, que faz com que as demais coisas sejam, de certa forma, esquecidas nos atos redentivos de Deus. Porque elas são sombras, apontam para uma realidade muito maior. O que Deus fez em Cristo. Ele salvou o seu povo das nações. Isto é, tirou o seu povo do jugo que estava sobre eles. E em Cristo Ele fez isso conosco, nos libertando da nossa condição pecaminosa. Mas vem um segundo relâmpago, veja, a salvação agora para as nações. Versículo de número 19, parte A. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os fins da terra. Meus irmãos, que promessa maravilhosa é essa daqui. A salvação não apenas para aqueles que pertenciam a Judá, mas como você ouviu em Romanos capítulo 3, a salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, seja o circunciso, seja o incircunciso. Deus promete salvação. Veja o versículo 19b e o versículo 20. Os pais herdaram somente mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Mesmo a mais ímpia das nações, Deus promete que iria vir em arrependimento e fé
até Ele, confessando assim o seu nome. Talvez para você seja costume ouvir por cantar os salmos, pelos sermões que você escuta, a leitura da palavra de Deus, mas eu queria que você meditasse um pouco nisso nessa noite. O mesmo Deus que está anunciando, capítulo após capítulo, juízo contra o seu povo, e também, é claro, contra os demais que não se arrependem dos seus pecados, Ele está dizendo também, vez após vez, que a sua salvação é tão grande que abrange toda a terra. Toda a terra. Não, isso não é universalismo, nós rejeitamos como heresia, mas a ideia é de que todos, de todas as nações, nesse caso, digo, de forma indistinta, todas as nações adorarão ao Senhor nosso Deus. Irmãos, que promessa gloriosa é essa? Você consegue pensar nisso hoje? Em nações do Oriente Médio, nações que são totalmente hostis ao Evangelho, governantes que odeiam a Cristo e que há uma dificuldade gigantesca de haver um mínimo de avanço do reino de Deus ali. Pois bem, a promessa de Deus é de que todas as nações se curvarão a Ele um dia. E isso já está acontecendo. Desde a primeira vinda de Cristo, o Evangelho tem avançado. E isso deve trazer encorajamento para você nessa noite. A mensagem do Evangelho tem avançado. E as nações têm conhecido a palavra de Deus. Que duas promessas gloriosas são essas? Deus salva, de maneira a quebrar o jugo sobre o seu povo, bem como também salva dentre todas as nações. Você pode falar, mas, reverendo, tudo bem, entendi, mas eu queria entender um pouco melhor acerca das aplicações relacionadas a essa questão do profeta Jeremias não ter casado, não ter participado de funerais, bem como também de festas. Eu entendo, você pode dizer, eu entendo que isso foi para servir como um testemunho vivo do juízo de Deus, a mensagem divina, bem como também para se afastar daquela situação e assim proclamar a palavra, não se aliançando com eles ali, ficando próximo a eles nesse sentido, participando dos seus banquetes, também preservando o próprio Jeremias, a sua família não sofrer também no futuro o juízo. Mas com relação a nós, você pode dizer, com relação à minha vida diretamente, como é que a gente consegue entender isso? Eu me lembro, eu tenho um amigo que também é pastor de uma outra igreja, e ele dizia assim, a gente costumava brincar com ele queria muito casar, sabe? Ele casou já há muito tempo, casou bem antes de mim, inclusive. E aí a gente brincava com ele assim, olha, fulano, recebe aí na tua vida a unção de Jeremias. Ele ficava louco. Está repreendido, eu não quero receber a unção de Jeremias. Ou seja, não vai se casar. E aí, pastor? Isso acontece conosco? Como é que a gente lida com isso? Ora, irmãos, de forma geral, a Bíblia ordena o casamento. É algo legítimo, é algo que agrada ao Senhor Deus, e que não tenho sombra de dúvida quanto a isso. Nós devemos buscar o casamento. Não como um fim em si mesmo, é óbvio, mas sim como algo que deve glorificar a Deus e cumprimento a sua palavra. De forma geral, é algo que Deus se agrada. Lembre-se de como Deus se agrada disso, a ponto de Cristo realizar o seu primeiro milagre ali registrado em João capítulo 2, uma festa de casamento. Então sim, é da vontade do Senhor Deus que nós nos casemos. Só que tem situações e situações. A Bíblia fala também de pessoas que recebem o dom do celibato. E aqui vai uma advertência pastoral com relação a isso. Há pessoas que elas se casam tendo o dom do celibato. E há pessoas que não se casam não tendo o dom do celibato. Nas duas circunstâncias, o indivíduo peca. Não é incomum nós lidarmos com a seguinte situação. Eu falarei em termos bem com cuidado. Você vai aconselhar um casal e há um problema com relação à intimidade, porque
por exemplo, o marido não tem nenhum tipo de desejo com relação a essa área. E aí não é um problema físico depois de ser investigado, não é algo com relação à questão homossexual. Depois de tudo isso ser analisado, a pessoa simplesmente não tem nenhum tipo de interesse nessa área. Sim, é possível. É possível. Da mesma forma, como é possível, e isso é mais comum ainda, alguém não ter o dom do celibato e permanecer solteiro anos e anos assim. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai viver em pecado. Ainda que ela não venha a ter uma relação imoral diretamente com uma outra pessoa, mas no mínimo ela fará isso sozinha. Sozinha. Então, de forma geral, a ordem é: case-se. Lembre-se de 1 Coríntios capítulo 7. Paulo fala claramente: é melhor casar do que viver abrasado. A ideia é do que viver em chamas, do que viver sendo consumido pelo desejo. Case-se no Senhor, sem sombra de dúvida. Mas muito cuidado também, tá? Porque nós temos exemplos na história da igreja e no nosso próprio meio também, de pessoas que são cristãs, são servos do Senhor, mas não se casaram. E nem por isso são menos crentes. Pelo contrário, veja, Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 7, 1 Coríntios, que aquele que não é casado, ele pode ter e tem mais tempo para cuidar das coisas do Senhor. Aqui também tem outra aplicação importante. Quando você se casa, você passa a ter outras responsabilidades, que passam a ser prioridade em relação à sua vida do que era antes. É comum nós vermos também pessoas que depois de casadas, elas acham que pode continuar tendo a vida de solteiro. Isso imagine tanto o homem, que ele quer viver o tempo todo com os amigos dele, o tempo todo. Veja, não há nenhum problema de o homem sair uma vez na vida com os seus amigos, para conversar, para ter um momento junto, praticar um esporte, nenhum problema com relação a isso. Mas o homem casado, que quer levar uma vida de solteiro, ele está pecando contra a palavra de Deus, contra a sua família. A sua prioridade, homem, é a sua esposa e os seus filhos. Essa é a sua prioridade. Bem como também da esposa. A sua prioridade é o seu marido e os seus filhos. Há pessoas que usam como desculpa as tarefas da igreja. A gente fala sobre o meio pentecostal, mas também no meio da IPB acontece. A mulher tão envolvida nas obras ali das mulheres da igreja, que ela esquece a casa dela. Esquece por completo. Isso é pecado. Você não é solteira? Você não tem esse tempo mais tão disponível assim? A sua prioridade é o seu lar. É o seu lar. Veja, eu não estou colocando aqui o culto. O culto é para todos. E é prioridade. Estou falando de trabalhos a mais, como por exemplo, vai ter uma reunião de senhoras, sei do quê. Isso é algo que tem que ser submisso à minha prioridade principal, que é a minha família. Há igrejas que têm tantas atividades para os jovens, pensando aqui nos casais, que é o meu ponto principal, homens e mulheres, que não têm tempo para as famílias passarem juntas. É impressionante isso. Eu conversando com um colega meu, uma certa feita, pastor em outra cidade, em outro estado, ele dizendo sobre como na igreja que ele pastoreia, e louvado seja Deus por isso, lá eles têm o quê? A doutrina e oração na quarta-feira, na semana, e os 2 cultos no domingo. E aí ele diz que muitas famílias que estão congregando lá vieram de igrejas presbiterianas, onde tinha 1 bilhão de atividades, sociedades internas. Várias. Estavam tão sufocados com relação a isso, que eles não conseguiam ter tempo para a família durante a semana. E aí uma das razões de procurar essa igreja foi exatamente isso, porque nessa igreja não tem uma sociedade interna. E aí é enxuto mesmo. Só os cultos, a doutrina e a oração, e há tempo para passar com a família durante a semana. É a sua prioridade. Prioridade. Servir ao seu Deus no seu lar. No seu lar. Sem esquecer, é claro, o principal, que é o culto solene, mas é assim que você deve agradar ao Senhor Deus.
E com relação aos funerais, ora, não tem nenhuma dúvida que nós somos chamados por Deus para chorar com os que choram. Aqui há também algo de específico na vida de Jeremias. Veja, quando eu disse que o Senhor, e é a proposição principal do texto, o Senhor Deus, ele manifesta através da vida de seus ministros, muitas vezes, o seu juízo, como ele vai manifestar seu juízo e também a sua graça para com relação à salvação. Isso significa dizer que tudo que aconteceu com Jeremias e os demais profetas acontece na vida de pastores ou de crentes de forma geral. Não, existem especificidades. Então, sim, se um juízo se aproxima da parte do Senhor Deus, nós estamos vislumbrando isso, claro que a gente deve se adequar a essa situação, não tenha dúvida. Mas, em termos gerais, o que se espera da parte de um crente, da parte do povo de Deus, é sim chorar com seus enlutados. Então, não use esse fato específico do profeta Jeremias como motivo para você, podendo estar presente, não estar presente no funeral. Pelo contrário, os seus irmãos enlutados precisam de você. Você deve orar por eles, orar com eles e dar o ombro nesse momento que eles passam por dores. Por dor, a dor da perda ali. O próprio Cristo, lembre-se disso. O texto diz de João capítulo 11, 35, ele chorou quando viu seu amigo, quando soube ali, viu ele sepultado diante do túmulo de Lázaro. Então nós também devemos chorar com os que choram e lamentar pela perda daqueles que se vão. É insensibilidade agirmos de forma diferente. Um extremo que eu já preguei várias vezes sobre isso, falei várias vezes sobre esse ponto, é o desespero. Um cristão não se desespera. Não deveria, pelo menos. O outro extremo é, estou nem aí. Até mesmo dizendo assim, está no céu, por que eu vou chorar? Que é isso? Tudo bem, se alegre pelo fato de você ter esperança que ele está no céu, mas ele se foi. Existe uma perda. Existe uma tristeza aqui. Até você se encontrar com ele, há uma distância. Isso dói. Isso dói, irmãos. A gente não deve agir como se fosse algo diferente. Pelo contrário, devemos sofrer. Nós sofremos não como os pagãos, mas sofremos como crentes que somos. A ideia é essa, é de um sentimento agridoce. Você sente a dor, a tristeza, mas você tem um regozijo no coração, uma esperança viva de que ele está com Cristo. Deixa eu me contar uma história para você, que um pastor ele conta sobre duas perspectivas de funerais. Ele fala sobre o que ele viveu com relação a isso. Escute. Fiquei especialmente consciente da diferença entre o sofrimento cristão e o sofrimento pagão depois da morte de uma amiga de infância. Ela morreu no auge da vida, deixando para trás um jovem marido e ali uma condição próspera na sua igreja, de serviço a Cristo na sua igreja. Na tarde que nos reunimos no local do funeral, nossa conversa se deu em sussurros no início, mas depois foi ficando cada vez mais ruidosa. Nosso amor uns pelos outros e nossa esperança na ressurreição era tão forte que não podíamos deixar de estar alegres em nossa tristeza. Percebe? As duas coisas presentes. O gerente da funerária contou-me, maravilhado, sobre a diferença entre essa reunião e uma que havia recepcionado na semana anterior. As duas mortes foram quase idênticas. Ambas envolveram jovens mortos em acidentes de trânsito. No entanto, o outro jovem rapaz não morreu em esperança, e seus amigos e familiares não podiam sofrer com esperança. O silêncio, disse o funerário, era mortal. Conhecer a Cristo faz toda a diferença quando você morre. Conhecer a Cristo é ter um funeral muito, muito alegre. Triste e alegre ao mesmo tempo. E com relação aos banquetes, reverendo? Sim, também é uma época para festejar. Veja, se não há um juízo iminente, há um teólogo que diz o seguinte acerca disso: os cristãos devem estar comemorando constantemente. Devemos estar preocupados com festas, banquetes, comemorações e contentamento.
Devemos entregar celebrações de alegria porque fomos libertados do medo da vida e do medo da morte. Devemos atrair as pessoas para a igreja, quase literalmente, pelo puro prazer que há em ser um cristão. Quem disse que o cristão vive cabisbaixo o tempo todo? Como se nós fôssemos contrários à alegria. Há uma peste colocada nos puritanos, uma das muitas, né, com relação a eles, dizendo o seguinte: sabe o que é um puritano? Um puritano, dizem as más línguas, é alguém que estará indignado, estará irado, sabendo que alguma pessoa em qualquer lugar do mundo está feliz. Ou seja, aquele que se indigna com a felicidade do outro. Isso não poderia ser algo mais mentiroso acerca dos nossos pais e acerca da nossa própria fé. Nós nos alegramos, fazemos festa. Isso com relação a momentos de comer e beber juntos, seja para dar graças a Deus pela vida de alguém, seja num dia de ação de graças, assim, promovido. Nós nos alegramos em Cristo. Fazemos isso em nosso culto. Você quer ver um exemplo disso com relação a uma festa que acontece no culto, uma festa santa? E aí, usando os termos que até o próprio puritano Lewis Bailey utiliza para ela, a ceia do Senhor. E ela expressa bem essa ideia, porque você deve estar lamentando pelos seus pecados, contrito pela condição da situação, porque é algo reverente, sim, de fato, pensando no fato de que Cristo morreu em seu lugar pelos seus pecados, mas também com alegria no coração. Porque agora você tem comunhão com Deus, e você pode sentir isso, vendo, tocando, comendo, sentindo o cheiro. Percebe? Festa santa. Não a Páscoa, mas a ceia. Não a Páscoa, mas a ceia. Claro que não podia deixar de falar, obviamente. Capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, do pacto de Deus com o homem. Escute bem. Por que Betel, nossa igreja, não tem culto de Páscoa? Porque nossa igreja não faz menção a isso. Qual é a razão para isso, irmãos? Ora, eu já falei sobre isso há alguns anos. E tem um sermão meu com relação a isso também, foi até publicado no grupo da igreja, ouça depois. Eu dou a razão de forma específica lá, detalhada acerca disso. Mas deixa eu lembrar você, para quando alguém lhe perguntar, não é para você confrontar ninguém do nada, não é para você provocar as pessoas, não é para isso. Para você ter de maneira clara, a saber defender a sua fé. Capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, do pacto de Deus com o homem, seção 5. Este pacto, o pacto da graça, foi administrado diferentemente no tempo da lei e no tempo do evangelho. Escute bem, sob a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão e pelo cordeiro pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu. E aí vão dizendo, prefigurando o Cristo que havia de vir. E diz que tudo isso foi suficiente naquele período e apontava para Cristo. Agora veja a seção 6. Sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, foi manifesto, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, batismo da ceia do Senhor, pelas quais, ainda que em menor número e administrada com mais simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual. Qual é o entendimento presbiteriano sobre isso? A Páscoa, ela tem sua continuidade na ceia do Senhor. Pastor, eu entendi, tá bom. A Confissão de Fé de Westminster, ela fala isso, né? Fala. Biblicamente, onde a gente apoia isso? Muitas formas. Deixa eu apontar pelo menos essa questão aqui. Quando Cristo institui a ceia, ele institui na ocasião da Páscoa. E ele mostra claramente a correlação entre as duas. E ali ele dá encerramento à Páscoa, naqueles termos, ou melhor dizendo, ele dá continuidade à Páscoa na ceia através de elementos externos distintos, diferentes. Porque essencialmente a ceia é a Páscoa cristã. A ceia é a Páscoa da nova aliança. Os elementos externos são alterados, são mudados, mas essencialmente é a mesma coisa, substancialmente é a mesma coisa. A mesma coisa. Então o exemplo de Cristo é suficiente, ele fez assim.
E a nossa confissão de fé expressa exatamente esse ensino. Por isso que é uma loucura. Por isso que é uma quebra de votos confessionais. Quando você tem pastores, e o meu status está cheio hoje. Desde sexta-feira. Eu tenho colegas e familiares papistas. E eu vejo lá, ressurreição, domingo de Páscoa, sexta-feira santa. E eu vejo também os protestantes, domingo de Páscoa, ressurreição. Às vezes eu tenho vontade de mandar mensagem para cada um deles e dizer assim, vamos fazer uma festa todo mundo juntos? Vocês estão comemorando a mesma coisa juntos. Nós não cremos nisso, irmãos. A Páscoa é uma festa da antiga aliança que teve sua plenitude na ceia do Senhor e dá continuidade na ceia do Senhor. Isso não é simplesmente algo a pegar no pé das pessoas, não. É ser fiel ao que Deus diz. E quando a gente ama e é satisfeito com a festa santa da Páscoa, a nova aliança, que é a Páscoa agora que é a ceia, nós estamos demonstrando o contentamento que Deus nos deu. Não precisamos voltar às sombras. Assim como você não circuncida mais seus filhos, ou não circuncida seus filhos na nova aliança, assim como você não deve crer em novas profecias, revelações, pois bem, tudo fazia parte da antiga aliança, assim também com relação à Páscoa, teve o seu cumprimento na obra de Cristo. Mas ninguém quer ser consistente, né? Com relação a isso, mas ficam escolhendo partes do que vai ser aplicado na igreja em nossos dias, pegando ali da antiga aliança. A ceia é suficiente e é uma demonstração do nosso festejar diante de Cristo pela sua obra graciosa. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, não apenas na ceia, mas festejemos de várias outras formas para a glória de Deus. Citando um dito, uma fala bem conhecida, mas adaptando-a ao nosso contexto cristão: coma, beba e celebre, pois amanhã viveremos. Bem, sentir na própria pele é algo doloroso, e provavelmente você já teve essa experiência com relação a alguma coisa na sua vida. E como eu disse, ministros experimentam isso, ainda que não exatamente como os profetas da antiga aliança, mas experimentem em algum momento, com relação a com a sua vida testemunhar da mensagem de Cristo. Mas ninguém, seja os profetas ou os pastores agora, ou você mesmo, ninguém sentiu na própria pele mais do que o Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu sobre si o juízo de Deus, para que houvesse salvação para todos os povos. Sim, o Senhor Deus por vezes usa seus ministros, mas foi no seu Filho, principalmente, especialmente, na vida, através da vida do seu Filho, que ele anunciou o seu terrível juízo contra os pecadores impenitentes. E é através da vida do seu Filho, da sua obra consumada, do sangue derramado, que ele anuncia, proclama a salvação a todos os povos. A Deus seja glória por isso, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, por tua palavra. Te bendizemos pelo que nós ouvimos e te pedimos que aplique em nossas vidas, pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, que não haja de forma nenhuma em nossas vidas uma rejeição ao teu chamado, inclusive para sofrer por amor de ti, por amor do teu reino. Nos concede graça, força, poder, sabedoria, para assim, ó Deus, continuarmos caminhando nessa terra. Abençoa o teu povo e nos conduz a aplicar a tua palavra em nossas vidas. Em o nome do Salvador, do Senhor Jesus. Amém.